Oi pessoal, que bom estar aqui com você mais uma vez para conversarmos sobre assuntos extremamente importantes. Antes de falarmos aqui sobre o que vamos falar hoje, sobre o que vamos discutir juntos hoje, eu quero muito que se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva nesse canal, ative as notificações para que sempre que tiver um vídeo novo você tenha acesso a esse conteúdo e que você consiga pensar comigo e também compartilhar esse conteúdo para as pessoas próximas. Hoje a gente vai falar sobre uma síndrome. O que é uma síndrome, né? São alguns sintomas, né? Uma síndrome que a gente vai falar hoje é a síndrome do bonzinho ou da boazinha. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, e enfim, é uma maneira como a gente chama alguns comportamentos de algumas pessoas que têm a necessidade de ser bonzinho e ser boazinha com os outros. O mais interessante de tudo isso é que as pessoas que se veem dessa forma, elas apresentam esse comportamento com o outro, não consigo mesmo, né? Então, muitas vezes coloca a necessidade do outro na nossa frente, coloca a vontade do outro na nossa frente, se preocupa muito com as coisas, com o que o outro vai pensar, o que o outro vai agir, a maneira como o outro vai enxergar essa situação e tudo mais. O que acontece? Como que é isso, Ana? Fala pra mim pra ver se eu tenho esse negócio. Acho que todo mundo tem um pouco, viu? Vamos lá, me coloco nesse bolo, tá? A gente sempre se preocupa em agradar a pessoa. Quando acontece alguma coisa que essa pessoa, esse amigo, esse marido, essa esposa, enfim, essa pessoa com quem a gente está se relacionando em algum contexto, quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, a gente tem muita dificuldade de se posicionar e dizer que a gente não gosta. Porque a gente tem dificuldade de olhar a nossa necessidade e a gente olha a necessidade do outro. Então assim, ai, tudo bem você passar em casa e me dar uma carona? Tudo bem, eu vou. Ai, olha, não consegui te ligar antes, não consegui desmarcar antes do nosso encontro, me desculpa, tudo bem? Ai, tudo certo, acontece, mentira. Não, tá tudo certo, não acontece. Poxa vida, eu fiquei chateado que você não me avisou antes. Eu fui até o barzinho, fiquei te esperando. Poxa vida, olha, eu não consigo ficar te dando carona todos os dias, todas as vezes, sem custo algum. Ah, não, claro, você passa aqui pra me pegar? Não é passar, né, gente? É ir na casa da pessoa e depois ir pra outro lugar. Claro, não, tá tranquilo, claro que eu vou. Por que a gente tem esses comportamentos? Porque a gente tem uma necessidade de agradar o outro e porque a gente não consegue se posicionar por uma distorção. Às vezes a gente acha que se posicionar é agredir. Às vezes a gente perde a mão nisso mesmo. Às vezes a gente vai tentando se autorregular. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pá! A gente explode. Eu digo a gente porque acontece comigo. Às vezes a gente tem uma falsa ideia de regulação emocional. E a gente vai falando, ai, tá certo, não, ah não, preciso entender, ah não, né, eu acho que a pessoa tem esse direito, ah não. Isso vai sendo um fator cumulativo em você, em mim, e chega uma hora que uma faísquinha explode. Por que a gente tem esse tipo de comportamento? Por que a gente quer ser bonzinho? Por que a gente quer ser boazinha? O que a gente precisa provar para nós mesmos e para o outro? Será que a gente tem medo de perder? Será que a gente tem medo de se posicionar? Será que a gente tem medo dessa relação? Essa relação é uma relação insegura pra gente? Será que a gente não consegue ser a gente mesmo porque, sei lá, a gente colocou uma máscara e a pessoa se apaixonou pela máscara que a gente colocou? Será que a gente queria ser de uma forma que a gente não é? E por que ser assim? Onde está escrito? Onde está essa regra? O que acontece, gente? A gente acaba desvalorizando as nossas necessidades. Isso quando a gente enxerga as nossas necessidades, né? Muitas vezes a gente não enxerga as nossas necessidades. Eu já falei em alguns vídeos. A pessoa só vai nos valorizar se nós nos dermos esse valor. É tão difícil, gente. É difícil, né? Entra na fila comigo do aprendizado, porque eu
também acho super difícil. A gente só vai conseguir fazer com que a pessoa entenda uma necessidade nossa se nós olharmos aquilo como uma necessidade mesmo. Muitas vezes a gente fala, ah não, tudo bem, ah não, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Ai, Ana, será que você pode me dar uma carona todos os dias? Andar 50 quilômetros a mais com o preço da gasolina que tá? Não, não dá pra eu fazer isso. O que eu perco nesse posicionamento? O que acontece nessa relação? Por que eu não me posiciono? Por que eu tenho medo? Será que isso é verdade pra mim? Não é? Vale muito reflexão, gente. Por quê? Quando a gente tem uma falsa ideia de regulação emocional, a gente explode. A gente não fica regulado. A gente precisa entender que se posicionar não é ser agressivo, não é ser chato, não é ser intolerante. É simplesmente conseguir olhar a sua necessidade, os seus valores, aquilo ser muita verdade para você, a ponto de você colocar para o outro. Porque se a gente for falando tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, não tá tudo bem, a gente vai acumulando sentimentos de raiva, frustração, expectativas frustradas e lá na frente não vai dar bom. Você sabe que não vai dar bom, porque não dá bom. Acontecem coisas e comportamentos e consequências que podem acabar com uma relação, que podem acabar com uma amizade, que podem acabar com a nossa saúde mental. Isso é a síndrome da boazinha ou do bonzinho. Ai, eu não gosto de discutir, ai, eu odeio discussão, vida que segue. A vida não segue, não é assim. A gente precisa entender que existem discussões e discussões. Temos a discussão da briga, da discussão extremamente personalizada, e temos a discussão saudável, que é a gente discutir dois pontos e que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer um processo de convencimento de nenhuma das partes, mas a gente vai se posicionar. A gente vai se dar a oportunidade de pensar diferente, de agregar algum tipo de conhecimento. Nossa, Ana, mas isso é tão ilusório. É bem teórico mesmo, eu confesso. É bem difícil também, eu confesso. Mas não tem saída. A gente precisa olhar as nossas necessidades, as nossas verdades, tirar a máscara pra gente, ver o que realmente tem valor, o que realmente importa, o que realmente cabe e não cabe, essas coisas. E a gente tentar se posicionar assertivamente, que não é nem agressivo e nem passivo, é assertivo. Como atingir a assertividade? Colocando a pensabilidade nesse meio, parando, respirando, pensando no momento certo de falar. A gente não acerta todas as vezes, mas a prática leva à perfeição. Então a gente vai se aperfeiçoando nisso. Que eu não me permita ter a síndrome de boazinha, aceitar tudo. E lá dentro do meu coração eu não aceito e eu fico muito brava comigo mesma e acabo descontando em muita gente. E que você também não aceite isso. Que nós possamos identificar as nossas necessidades emocionais de verdade e a gente consiga posicioná-las em todas as relações. Um grande beijo para você, saúde mental para nós e que possamos ser cada vez mais verdadeiros conosco e com os que estão ao nosso redor. Um beijo.